Vou passar rapidamente pelo número do varejo, que saiu ontem, são os indicadores de atividade aqui do Brasil. A gente teve 0,1% de alta em agosto e aí em setembro tem uma queda de 0,3% no varejo. Era esperado uma leve alta de 0,3%, portanto surpreende negativamente. O acumulado do ano está em alta de 1,5%. E o boletim macrofiscal é um boletim divulgado pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda e ela dá um panorama do estado geral de coisas da economia brasileira e das projeções. E olha aqui para o PIB o que aconteceu. Para 2025, o Ministério da Fazenda, por meio do boletim macrofiscal, revisou a projeção do PIB para baixo. A projeção era de que o país fosse crescer 2,3%, um pouquinho para baixo, 0,1 ponto percentual. Agora, a previsão é que cresça 2,2%. E para 2026, eles revisaram para cima. A expectativa é de alta de 2,4%, aí tem ali dividido por agro, né? Por exemplo, esse ano deve crescer 9,5%, é muita coisa. A indústria revisaram, né? A expectativa era de alta de 1,4%, agora é 1,3%, e serviços foi de 2,1%, revisão de que cresça 1,9%. E aí, na próxima página, a gente tem a previsão para o IPCA, para a inflação, para baixo, tá? Foi de 4, agora a expectativa é que a gente tenha o IPCA aqui 4,6% em 2025 e 3,5% em 2026, 3,1% em 2027, aí assim, muito próximo ao centro da meta, que é de 3%, no horizonte relevante, que é para onde o Banco Central está olhando. E, por último, a dívida, a trajetória da dívida pública, isso é muito importante. Quando você olha aqui, IPCA está arrefecendo, está recuando a inflação, o PIB crescendo, parece que está tudo bem. Mas aí, na última página, que é a trajetória da dívida, a gente vê onde está o real problema da política fiscal. Olha aqui, o resultado primário, previsão de que haja um déficit de 70 bilhões de reais e a dívida bruta chegando ali muito perto da casa dos 80%, 79,54%. Portanto, as projeções do boletim macrofiscal. E com isso, vamos abrir nossa conversa com Marcos Mendes, que é pesquisador associado do INSPER. Marcos, muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação no Mercado Aberto. Queria uma palavrinha sua sobre esse boletim macrofiscal e os grandes números da economia brasileira. Como é que você traduziria esse momento, as expectativas no Ministério da Fazenda? Quando você olha para PIB, IPCA e a trajetória da dívida, como você traduz isso? Bom dia, Amanda. Prazer estar aqui com você. Bom, o que a gente está vendo? Né? No quadrinho que você mostrou do PIB ali, a gente viu um crescimento no ano passado de 3,4% do PIB, caindo para 2 e pouco. Esse é um crescimento que está sendo basicamente bombado por estímulos fiscais. O governo está fazendo um déficit elevado e, além do déficit que aparece nas contas, ele está liberando um volume grande de recursos, aí perto de 1% do PIB, para empréstimos com recursos orçamentários que não aparecem na conta fiscal. Vai empréstimo para reforma de casa, empréstimos subsidiados do BNDES, etc. Então, nós temos uma situação de uma economia que está sendo empurrada para frente por estímulos fiscais, mas de uma forma insustentável, porque isso gera um crescimento da dívida pelo déficit primário e obriga o Banco Central a jogar os juros para cima para segurar a inflação. Você veja que nós estamos com um juro real de curto prazo de 10%, um juro real de longo prazo na faixa de 7 e pouco por cento, altíssimo, e mesmo assim, o máximo que você está conseguindo é que a inflação corrija para o teto da meta e com uma ajuda internacional da desvalorização do dólar, que é totalmente exógena na política brasileira, decorrente dos tropeços do Trump e da sua política econômica aleatória. Então, nós estamos basicamente embarcados numa política econômica baseada numa política fiscal expansionista que não é sustentável. E a dívida pública, a trajetória da dívida pública está se tornando muito perigosa, principalmente com esses juros que você precisa manter lá em cima, seja para segurar a inflação, seja para conseguir rolar uma dívida pública em ambiente de incerteza sobre um futuro default da dívida brasileira. É interessante observar, né, Marcos, porque tem uma disputa de narrativas, para usar essa palavra da moda, que acontece internamente no governo entre duas figuras que vêm expondo cada vez mais as suas contradições. Fernando Haddad, sua contrariedade um com o outro. Foram muito próximas, mas agora estão se distanciando claramente. Gabriel Galípolo e Fernando Haddad, uma troca de críticas veladas, às vezes não tão veladas assim. Tem uma reportagem, uma entrevista com o ministro da Fazenda,
hoje no jornal Estado de São Paulo, eu e o Marcos até já conversamos sobre isso, e é muito interessante a manchete, porque o Haddad diz assim: estou louco para a ata do Banco Central dizer que faça um esforço fiscal relevante, mas vai chegar meu dia. E aí o Haddad até conta que ele rodou um modelo econométrico, botando a taxa de juros para baixo, né? Se ela não fosse 15% ao ano, se ela fosse, sei lá, 12%, 13%, e que isso só daria uma diferença na inflação de 0,2 ponto percentual, uma diferença muito marginal. O que ele quer dizer com isso é que a taxa de juros poderia ser mais baixa, sim, e que ele faz um esforço fiscal relevante. Mas na ata do BC a gente vê o contrário, a gente vê um sinal de preocupação com os estímulos fiscais sucessivos desde o início do governo Lula. Como é que você vê essa contenda e quem tem razão? Bom, vamos falar de números primeiro e depois da postura do ministro da Fazenda. Em primeiro lugar, o ministro da Fazenda faz parte de um governo que decretou a disparada da despesa pública. Se você pega a despesa primária total do governo de 2016 até a véspera da pandemia, ela estava ali na faixa de 2 trilhões de reais. Veio a pandemia, a despesa disparou, e depois da pandemia ela caiu para muito perto desses 2 trilhões de reais, ficou ali 2,50, 2,80. Quando o PT assumiu, a despesa disparou e hoje está perto de 2 trilhões e 400 bilhões de reais. Vamos fazer assim uma conta que começou em 2,100 e foi para 2,400. Temos aí um aumento de 300 bilhões de reais. Metade disso é de decisões do governo relativas à mudança da política de salário mínimo, que aumentou a despesa previdenciária, indexação de saúde e educação, da despesa de saúde e educação, a receita, o crescimento da receita, e decisão de aumento da despesa de Bolsa Família. Isso está 150 bilhões a mais em relação a um cenário em que você estivesse corrigindo essas despesas pela inflação. Então, claramente, é uma decisão do Poder Executivo aumentar despesa. Tá? A postura fiscal do ministro da Fazenda foi sempre buscar mais receitas para tentar fechar essa conta. Isso é um modelo que não funciona, porque a carga tributária no Brasil já está muito alta e tem limite para aumento de receita. E para aumento de despesa não tem limite, porque aí é o desejo eleitoral de todo mundo. Né? Então, o ministro da Fazenda, ele está realmente numa posição difícil, porque é o ministro da Fazenda que tem um pé na canoa da gestão da economia e outro pé na canoa eleitoral, olhando perspectiva de se eleger alguma coisa lá no futuro. E isso realmente é muito difícil, porque tem uma contradição entre essas duas coisas. O cara que está no Ministério da Fazenda, ele tem que ter uma postura austera, ele tem que ter uma postura de preocupação com o longo prazo. Agora, com relação a esse debate do ministro da Fazenda com o Banco Central, ele já vem dando declarações nesse sentido. Em primeiro lugar, a regra número 1 é que o ministro da Fazenda não deve se pronunciar sobre política de juros do Banco Central. Tem que dar autonomia para o Banco Central. E aí, nessa entrevista do Estadão, o ministro fala o seguinte: todo mundo na Faria Lima fala de juros, por que eu não posso falar? O ministro está se comparando aos analistas, aos economistas da Faria Lima, que são observadores, que não têm poder de mando. Ele é uma autoridade, ele nomeia diretores do Banco Central, ele influencia a política econômica. Não pode se comparar dessa forma. Numa outra declaração passada, o ministro disse que os juros são mantidos pelo Banco Central alto porque os bancos pressionam por isso. Isso, primeiro, tem uma falha técnica, que o banco não necessariamente ganha com juro alto. O banco ganha com juro alto se ele apostar que o juro vai subir. Se ele apostar que o juro vai cair, ele perde dinheiro com o juro alto. E, segundo lugar, ele tira a credibilidade dos diretores, bota uma desconfiança sobre os diretores do Banco Central. Então, isso gera um atrito e dificulta o trabalho do Banco Central para controlar a inflação. Marcos Mendes, eu acho que se o Fernando Haddad estivesse aqui, ele diria que essa trajetória da dívida está subindo tanto porque os juros são tão altos. E é isso que está adicionando tanto sobre a trajetória da dívida e não a política fiscal. Normalmente ele diz, não, o governo passado é que teve sucessivos déficits, com exceção do último ano, né, em 2022, mas deixou a bomba dos precatórios, herança dos precatórios. E aí também tem aquele discurso que o PT faz hoje da justiça tributária, cobrar mais de quem ganha mais. São os BBBs que eles chamam, bancos, bets e bilionários. Dá para fazer o ajuste fiscal por aí, fazendo essa correção, essa justiça tributária, aquele projeto de lei de gastos tributários que daria, sei lá, mais 20 bilhões de reais de receita, cobrando mais dessas pessoas muito ricas. Como é que você vê esse debate e também essas
essa resposta que eu acho que o Fernando Haddad normalmente dá em situações desse tipo, quando a gente fala que a dívida está subindo? Bom, é sempre fácil botar a culpa nos outros, né? De fato, o ministro tem alguns argumentos para botar a culpa nos outros, porque não é só o executivo que está aumentando despesa. O legislativo também está aumentando. Veja a metástase das emendas parlamentares, o crescimento enorme das emendas parlamentares, os benefícios tributários que o Congresso concede. O próprio legislativo tem dado decisões substituindo, atropelando o legislativo, quando o STF, por exemplo, decreta uma ampliação do pagamento do salário maternidade, uma ampliação do BPC, ele está invadindo a competência legislativa. Então, os três poderes realmente têm cada um a sua cota de responsabilidade no desequilíbrio fiscal. Agora, o Poder Executivo é quem toca, dá o ritmo da política fiscal. Se você tem um político, um poder executivo chamando todo mundo para conversar e dizendo, olha, nós temos que ajustar as contas, nós não podemos crescer a despesa dessa forma, você constrange os outros e chama para negociação. Agora, você não pode sair disparando despesa, com o presidente anunciando um programa novo a cada dia, um dia é gás do povo, outro dia é dinheiro para a reforma da casa, e ao mesmo tempo chegar lá no Congresso e pedir ao Congresso para revogar benefícios tributários que atendem a clientela do Congresso. Basicamente, o que o governo tem feito aí é o Congresso falar assim, ó, acaba com esse benefício que você está distribuindo para a sua clientela, para os seus financiadores de campanha, porque eu quero colocar os meus benefícios. Eu quero criar a Indústria Brasil, eu quero dar desoneração de carro popular, eu quero dar desoneração acelerada de máquinas, equipamentos, etc. O Congresso não topa isso. Você tem uma disputa política. O Poder Executivo tem a força de dar o tom da política fiscal. Quando ele não se dá o respeito, as pessoas não respeitam, os outros poderes também avançam sobre a despesa. Marcos, o arcabouço fiscal é insustentável? Ele vai ter que necessariamente ser revisto no próximo governo, a partir de 2027? Quem quer que seja eleito, direita ou de esquerda? E aí eu já te jogo uma próxima pergunta que é assim, se o modelo do teto de gastos de Temer e Paulo Guedes talvez não possa funcionar, porque também a gente viu desmonte de muitos programas sociais importantes e talvez do arcabouço fiscal, porque você tem algumas despesas obrigatórias crescendo muito acima do que prega o arcabouço, que é o gasto de 2,5% acima da inflação por ano, o que funciona? Bom, em primeiro lugar, não houve desmonte de políticas sociais durante a vigência do teto de gastos. Isso aí é uma narrativa que foi criada para desmontar o teto de gastos. Agora, eu acho que tanto o teto quanto o arcabouço fiscal, eles foram uma tentativa de um acordo social, colocando para toda a sociedade, olha, esse aqui é um limite de despesa que nós temos e não podemos passar desse limite e temos que nos ajustar, fazer reformas para ficarmos dentro desse limite, para que a dívida pública não estoure, para que a gente não tenha um país assolado por uma taxa de juros real enorme. E os dois fracassaram, porque em vez de um acordo social, em que todos os grupos, os lobbies, se conformaram e se acertaram para gerar reformas, o que teve foi uma iniciativa pulverizada de diversos setores da sociedade para furar o teto e tentar puxar a sardinha para a sua brasa. Então, ficou claro que a sociedade brasileira não tem maturidade para esse tipo de mecanismo. Eu acho que será uma perda de tempo se o próximo governo iniciar o seu mandato querendo discutir mudanças no arcabouço fiscal, porque ele vai ficar um ano discutindo uma regra nova e no dia seguinte da regra nova aprovada já vai ter tecnologia para furar essa nova regra. O que um novo governo precisa fazer é chamar a sociedade a fazer as reformas que precisam ser feitas, coisas sustentáveis. Não dá para aumentar o salário mínimo acima da inflação todo ano. Não dá para deixar despesas vinculadas à receita. Não dá para manter o déficit do chamado microempreendedor individual dentro da Previdência, que é uma outra previdência deficitária que praticamente come o que foi feito de reforma previdenciária. Nós temos várias políticas inconsistentes, temos que rediscutir essas políticas, temos que fazer o setor público caber dentro da capacidade de arrecadação. E aí o que faz com o arcabouço fiscal? Fica com essa regra mesmo e anuncia que, olha, eu vou fazer mais do que o arcabouço promete. Então, o arcabouço está prometendo um resultado primário de 0,5%, eu vou fazer 1,5%, um pouco do que foi feito lá atrás, lá no governo Fernando Henrique Cardoso,
em que você tinha determinadas metas de resultado primário e o governo falou que ia fazer acima daquela meta. E o mesmo foi feito no começo do governo Lula. O governo Lula assumiu e falou: eu vou fazer superávit primário acima do que está combinado nas metas de ajuste com o FMI. É assim que se faz política fiscal, com medidas concretas, né? E não com regras em que você estabelece e sai correndo no dia seguinte para furar a própria regra. E por falar em furar regra, talvez o governo tenha um problema grave já a partir do ano que vem, porque está pendente uma decisão do TCU, do Tribunal de Contas da União, que pode obrigar o governo a já cumprir o centro da meta da inflação, porque ele sempre mira o piso, né? Tem uma margem de tolerância de 0,25 para cima ou para baixo. Já a partir de 2026, isso significa que ele vai ter que fazer um superávit equivalente a 34 bilhões de reais. Ele consegue fazer isso no ano que vem, se for obrigado pelo TCU? No que isso pode implicar, Marcos? Olha, vai ter uma dificuldade muito grande, até porque o orçamento foi enviado com receitas infladas. O governo vai precisar aí de algo como 45 bilhões para fechar a conta do orçamento, conforme ele mandou. A gente tem que lembrar que ele está considerando 20 bilhões de reais de um projeto de lei de corte de benefícios tributários que não está andando no Congresso, e nem o governo está se esforçando para ele andar. Algo como 35 bilhões de aumento de receita e redução de despesas naquela medida provisória 1303 que foi rejeitada. Aí essa medida provisória foi reinserida num projeto de lei que foi aprovado pela Câmara e que está para ser votado no Senado, recuperando aí uns 15 bilhões. Então, você vai precisar do que o governo prometeu no orçamento. Ele está com um déficit, aí, uma falta de 45 bilhões de receita, e ele vai ter que correr atrás dessa receita. Provavelmente vai fazer transações tributárias, vai antecipar receitas do futuro, procedimentos que eu tenho chamado de receita predatória. Você está pegando receita do futuro para fechar a conta de hoje. Tá? Agora, o que chama a atenção é que o governo está tendo que cumprir, entre aspas, o arcabouço no limite inferior da meta, depois de tirar um monte de despesa da meta, seja o governo tirando, o STF tirando. Pra você ter uma ideia, logo que foi lançado o arcabouço, teve uma apresentação da Secretaria de Política Econômica que prometia para esse ano de 2025 um superávit de 0,5% do PIB. Eles já reviram isso. Ô, Marcos, só para concluir, que eu já estourei meu tempo, só para concluir seu raciocínio, por favor. Exatamente. O que eu estou concluindo meu raciocínio é que o que foi prometido na origem do arcabouço fiscal está muito longe do que está sendo atingido. Então, cumprir a meta no centro ou no limite inferior é o menor dos problemas num modelo que já se mostrou ineficaz. Marcos, muito obrigada, muito bom te ouvir aqui, muito esclarecedor. Volte sempre ao Mercado Aberto. Muito obrigado, um prazer, bom dia, bom final de semana. Bom dia.